amigos, no Papo na Diagonal, estamos aqui começando mais um programa. Hoje, sabe lá o dia que esse programa vai ao ar, porque nós não temos nem dia, nem hora, nós temos dia também, só nós não temos data. Yes. O dia a gente tem, é segunda e quarta. É, segunda e quarta. Segunda e quarta, só que a gente não tem data. Que a gente tá gravando sempre, acho que vai ter mais dias, hein? Vai ter mais dias também. Então tá bom. Já que ele esqueceu, o início, né? Que você pode se inscrever, compartilhar, ir lá no nosso YouTube, fortalecer. Com essa carinha de anjo aí, de Vladimir. Dê uma fortalecida A voz de veludo do nosso querido Hugo Lima, senhoras e senhores, estão aqui hoje, juntamente com o Netinho Oliveira. Senhoras, aqui é pai de Helena, esposo de Suelen, tá aqui nosso querido Samurai, como é conhecido no meio. Qual é o meio? Motociclístico. Motociclístico. Agora por que Samurai, né? Samorá não, é porque Samorá não acho é que é o Samorales. puxadinho, né? Samorales é na Colômbia, eu acho, né? Hugo. Querendo implicar com a dicção do nosso querido voz veludo. Você quer ensinar o nosso voz veludo. Meu irmão, isso aí não é dicção, não. Ele mudou meu nome, pô. Samorales é outra pessoa. É Samurai, Samorales. Não, mas Eduardo tá mais, né, Eduardo? Não, olha, vocês tá expondo o nosso eu vou amigo. separar vocês dois aí, que isso tá dando certo, não. Senhoras e senhores, estamos aqui, mais um programa com a presença ilustre, senhoras e senhores, de Vini. Aqui, trazendo aí um grande assunto. Pô, na moral, parece aquela... Tá na mesa, pessoal! Tá lendo? Já assistiu, você viu Colosso? E tu cachorro. Era hora do almoço, velho. Era massa, velho. Tá na mesa, pessoal. Poxa, o cara falou Morales, como eu posso falar pessoal? Cara, é isso que eu fico impressionado com o evangelho. Porque a gente dá oportunidade, tá ligado? Que a gente dá oportunidade. A gente tem que até acredita, sabe? A gente acredita. Mas, enfim. Senhoras e senhores, começando, vamos direto logo ao assunto. O cronômetro está rodando aqui. Hugo Lima inicia com a oração do programa de hoje. Hoje eu posso fazer diferente? Pô, fica à vontade. Gostaria que o nosso querido... Isso não é muito diferente, não, Hugo. Você empurrar pro outro, isso não é muito diferente, não. Mas tudo bem. Vai fingir. Vai. Não. Repete. Vamos fazer diferente. O que é que você quer fazer? Fazer diferente. Lade, pergunta ele, o que é que você quer fazer? O outro é o convidado. Tá, o que é que você quer fazer diferente? Vá. Vini, posso orar? Amém, Vini. Não sei orar, não. Você é um palhaço, né? Deu errado. Amém, oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um podcast. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, pelas famílias. Senhor, que tudo que for abordado, falado aqui nessa mesa, que possa de encontro a quem está ouvindo, que possa ser, Senhor, um divisor de águas na vida do ouvinte, do telespectador. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Hugo, pela vida de Netinho, pela vida de Vlad, do César. Obrigado por essa oportunidade, é que eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Eu quero dizer a todos que César Augusto tem feito muita falta nesse programa aqui. Sim. Tem que ser dita, a verdade tem que ser dita. Hugo Lima, César Augusto. Muita falta. Muita falta. E quando o Netinho fala... Faz mais... Mas não, o Netinho é muito querido. Rapaz. Você me perguntou se ele fazia falta, né? Ele faz falta? Não, eu tô no lugar dele? Como ele vai fazer falta, meu irmão? Como é que eu vou ganhar minha galinha? A gente tá equilibrando o peso aqui, né? Pô, vai falar de peso, Como cara. assim? Ele tá gerando preconceito, meu irmão. Gordofobia? Não. Eu acho que é. Mas você não é gordo não, velho. Papo na bullying. É o quê? É diagonal, não bullying. Esse bicho é daqui, né? Vamos então Ele já tá pegando começar doença mesmo. a evitar certo tipo de comentário daqui com o nosso amigo Netinho. Pessoal, Por queria agradecer. favor, Estamos encerrando aqui mais uma vez o Papo na... Tá doce, já tá roubando teu lugar, né? Senhoras e senhores, então, depois da oração, queria dizer a vocês que, apesar de tanta, às vezes, bobagem que são faladas nessa mesa... Às vezes? Às vezes. Sempre.
às vezes. Sim. Mas que com certeza nós temos um compromisso e um comprometimento com a verdade do Evangelho que é dito nesse lugar, Amém. e crendo verdadeiramente que seja produto e instrumento que será utilizado pelo Espírito do Senhor sobre a vida de algumas pessoas, ou até mesmo que seja de uma pessoa, ou até mesmo que não seja nem essa pessoa que esteja desse outro lado, mas que esteja desse lado de cá, que seja alcançado, como no último programa, que Vini, eu me lembro claramente como se fosse hoje, porque foi hoje. Vini trouxe aqui Eu uma querendo fazer cara de paisagem. assim, sim, naquele dia que eu fui extremamente ministrado. Então, para mim vale muito a pena. Eu quero agradecer aqui a Vini mais uma vez, tá conosco aqui, um homem de Deus, uma família maravilhosa. E quero também trazer aqui um agradecimento a Hugo Lima. Senhoras e senhores, quero promover uma pequena salva de palmas para o nome do Senhor Jesus, pela vida de Hugo Lima, pela pessoa que ele tem sido. Eu conheço o Hugo aí há muitos anos e vejo a transformação do Evangelho na vida dele. E ele tem se esforçado cada dia mais. Ele percebe quando ele faz algo errado e já tenta corrigir ali. Isso é o Evangelho manifesto. Porque a pessoa deixou de errar? Não, continua errando. O problema é que antes errava sem Tava nem aí, nem né? aí. Hoje ele erra e diz, "Ih, cara, Ele errei." revelou pra mim que ele percebe isso todo dia. Estagiário, meu irmão. Rapaz. Cara, você força a barra, velho. Negócio. Tem hora que você força a barra. Fuleiragem. Mas enfim, tirando a brincadeira à parte, eu quero dizer a Hugo que é um grande amigo e que tem se mostrado hoje uma referência do Evangelho, do querer fazer, do querer produzir, do querer trabalhar. E nós estamos aqui, vou deixar isso aqui claro, a gente não está aqui pelo like, a gente não está aqui pela audiência, porque se fosse por isso, a gente não estaria aqui, né? Mas nós estamos aqui por um direcionamento, por um propósito. No que isso vai dar, também não é da minha conta. A gente só está produzindo, só está fazendo e só está fazendo acontecer algo que está nas mãos de Deus. Amém? Então, agradecimento aqui ao Vini, pela pessoa que ele é, pela referência de homem de Deus, de pai, de marido, de líder, enfim. Por Hugo Lima, pelo produtor, e a senhora, sua noiva, senhora, sua noiva, que tem se empenhado ali nos bastidores, uma pessoa fantástica, que eu tenho muito carinho e muita consideração. E muito feliz por Deus ter colocado vocês em minha vida. E, Netinho, o que tenho eu a dizer? Nada, né? Absolutamente nada. Vamos começar. Não, de forma nenhuma. Netinho, eu quero agradecer a você. E fazer um agradecimento a vocês todos. Você foi muito agora de mim, porque se tornou uma volta de um encontro, né? Verdade. Despretensioso com meio conceito do César. É verdade, é verdade. E aí, há muito tempo a gente estava querendo se reunir com o Sim. W5 e não tinha como, né? Verdade. E a gente pensava que ia ser pela música de novo, né? Foi pela música e foi pelo ministério que hoje É verdade. está me tocando muito, transformando muito Amém. na palavra, direcionamento. Amém. E está sendo muito enriquecedor. Amém. Apesar de algumas leseiras serem tratadas no meio, mas Não, mas Faz parte, faz parte para que isso tenha um fluir leve, né? Sim, sim. E seja alcançado. Eu quero lhe agradecer por sua vida. Não, cara, quem agradece aqui sou a eu. vida de do nosso coração. estagiário. É verdade, uma salva de palmas para Netinho, pai de Helena, esposo de. Não, Vini é fantástico. Vini é Apesar fantástico. de César não estar aqui, Verdade, faz falta. mas De a novo, gente está velho? tentando bolar uma maneira dele. Toda vez participar falando, do esse cara dele, faleceu, foi? hoje, É verdade. ele estando conosco, né? Cezinha faleceu, foi? Por que tanta falta é essa? Se ele estiver aqui, eu perco minha galinha. Cezinha, tu tá escutando Netinho sendo Netinho. Diga-se de Cezinha é uma passagem. benção, meu irmão. Cezinha é top demais, cara. Faz falta sim, faz falta sim. De Amém. verdade. Netinho, seja muito bem-vindo, tá? Amém. E não esqueça de orar por nós. Por paciência e o fluir do Espírito. Tô torcendo que tenha passado uma pessoa aí. Passou. Porque eu só vi o final do vulto. Passou. Amém. Glória a Deus, Deus. Sim. E agora? Netinho. Vocês que fazem todo dia não sabem. Imagine eu. Rapaz, CDH tá rolando valendo. Netinho vai trazer as considerações iniciais de forma como só ele sabe fazer, e logo depois ele inicia aí
a referência bíblica, que vai ser a mesma referência bíblica daquele programa lá. Daquele dia. Que foi feito daquele, que é hoje. daquele dia. E a gente vai dar a palavra aqui ao Vini, que vai adentrar ali dentro do aspecto do qual ele separou. Amém. Então vamos à leitura da palavra. Não Tu não vai se fazer as estendendo- considerações iniciais, não? De novo. Ah, fez já? Já. Ah, tá, desculpa. Não se estendendo, vamos à leitura da palavra. Se encontra em Êxodo 4, do versículo 6. E disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Amém. Muito bom. Então, galera, esse versículo aí foi... A gente falou um pouquinho sobre ele no começo, no outro programa, né? Mas o Espírito direcionou a gente para outros lugares. E a base desse versículo é justamente uma menção, né? A sofrer, a ter, entender o problema, entender o processo para cooperar mais à frente. E a gente veio falando sobre esses assuntos. E tomou a vertente que é uma vertente que não era para... Quer dizer, que era para... Sim, agora sim. Agora Hoje sim. E hoje a gente vai falar sobre o jovem, né? Sobre a questão da juventude, dos desafios, de entender a cabeça do jovem, de entender a cabeça daqueles que estão passando aquele processo que a gente já passou um dia. Desculpa te interromper, Vini, mas hoje qual é, dentre as gerações que você viveu, lógico, Eu ia fazer essa pergunta. não é? Legal, né? Qual a grande diferença dos jovens de 20 anos atrás e dos jovens do dia de hoje? Cara, eu comecei a liderar, eu tinha 17 anos. Foi quando eu comecei a liderar. Então, vem uma jornada aí bem larga sobre essa questão de juventude. E assim, eu tenho percebido que a gente não para analisar as coisas, mas se você olhar direitinho, o celular, voltando naquela situação, o celular ele é muito novo. Verdade. Só que ele é muito intenso. Verdade. Há 10 anos atrás, 10 não, mas vamos botar uns 18, 20 anos atrás, o celular era uma novidade, mano. E aí você tinha que fazer as outras atividades, tal, aquele negócio todo que a gente já sabe, como jogar bola, como, né? Hoje em dia não tem graça, o menino quer estar no Free Fire, tá? Então, a diferença é essa. A diferença é a modernidade e a aceleração dos tempos, como a gente acompanha na Bíblia. Mas eu me refiro... Eu queria, na verdade, duas visões aí. Certo. Uma visão você como jovem, como liderado, na época que você era liderado, do modo geral, e depois você se tornando líder. Sim. E hoje você sendo líder nos tempos atuais. Sim, entendi. Com essa tecnologia. A diferença do jovem, daquele jovem lá, do Vini jovem, que ele passa a ser líder, então ele encontra um cenário, né? A visão, no caso. Né? Sim. A visão. E depois de quase 20 anos depois, aquele jovem de quase 17 anos atrás e o jovem de hoje. Quais os grandes desafios que esse jovem está tendo hoje? O grande desafio entre esse período, quando eu lembro muito bem, quando eu era jovem, quando eu era adolescente jovem, que eu tinha a minha liderança, eu tinha limite, né? Era uma coisa que hoje basicamente você não vê. Fez alguma coisa errada, vai ter que pagar por aquilo, né? Um exemplo, eu sempre toquei, sempre fui músico. Fiz besteira, fiz merda, banco. Que era o limite que a gente tinha. Hoje eu acompanhando esse crescimento... Isso dentro de uma igreja. Eu tô falando ministerialmente. Disciplina. Hoje a gente acompanhando esse crescimento, eu como líder, eu vejo que isso não funciona. Se você botar alguém no banco hoje, talvez seja é aquilo que ele quer, saca? É um prêmio. A juventude hoje, ela não tem limites. Os limites têm limites. Eu lembro que manhã, antigamente, mano, se eu não fosse pra igreja, era sandalhada. Hoje, se fizer isso numa criança, amanhã vai preso, tá ligado? Verdade. Então, é a questão... Eu me deparo com isso. A diferença tá aí. Na aceleração. Naquilo que o mundo evolui para um lado,
É como a gente fala, como você sempre falou. O cristão ele tem que evoluir, tem que andar com o mundo, tem que crescer, sabendo que não é daqui. Então, o que eu percebo? A igreja hoje também acompanhou o mundo em certas atitudes, certos argumentos, até em palavra. Você vê hoje é muito raro você ter aquela igreja de Berea lá, onde o pastor fala e o cara, peraí, deixa eu ver onde é que tá. Não existe isso. Não existe isso mais. Se você fizer isso, você é um rebelde. Então eu me deparo com isso. É a falta do limite, saca? Eu sou professor de jiu-jitsu. No projeto social lá, a gente tem muita criança. E eu percebo que dentro das casas, eles não têm limites. Não tem limite. Tipo, na minha época, quando eu era novo, criança, eu tinha limite, pô. Eu tinha que comer, eu tinha que dormir, tinha hora pra acordar. Eles não têm isso. Chega um menino hoje de 8 anos, nos kids lá, cansado. Por que tá cansado, velho? Uma criança é pra estar com energia. Não, tia, porque eu fui dormir de 2 horas da manhã, assistindo uma série. Uma criança dessa, ela não tem limite. E quando ela se depara com a filosofia antiga, né, que o juiz tem muito disso, né, da hierarquia, onde se ele fizer, ele vai ter que pagar, ele vai ter que ficar de castigo, ele vai ser beneficiado pela atitude boa dele, é o limite que ele encontra lá na gente. E é justamente essa linha, onde um lado ele não tem limite nenhum e no outro ele vai ter que cumprir regras. E o que acontece é que os jovens atuais, eu sempre falo que é muito mais difícil do que nossa época. Muito mais difícil. Esse cara aqui já me fez muita raiva como líder. Porque teve época de... A gente não vai dançar não. Por quê? Porque fulano fez tal coisa. Mas foi fulano, não fui eu. Sim, o problema de... Você não anda com ele? Você não... Tá entendendo? Então, esse limite me formou um homem. Um caráter que eu tenho hoje. E qual é o limite que a gente vai dar nessa nova geração? Onde... Mano, é muito difícil. Você quer tratar... Hoje, as pessoas têm medo de mostrar o problema. Antigamente era muito mais fácil, pô. Tinha um cara que... O jovem de hoje em dia ele tem mais problemas dentro da igreja ou de antes, antigamente? Não, eu acho que hoje é muito mais difícil. Muito mais O de difícil. hoje em dia ele não tem problema dentro da igreja? Não entendi. Se ele não tem problema... Sim, dentro da igreja, se deparar com alguma situação que ele não queira fazer. O seu líder diz, meu irmão, não pode fazer isso. Certo. Antigamente a gente tinha limites, como você está falando. Né? De tipo, o me disse, fulano, infelizmente ele não fez isso, então todos vão pagar. Certo. Mas fulano foi que fez, não fui eu. Certo? Não é isso? O de hoje em dia, ele se deparar com a situação dessa, o que pode Não, passar? ele vai sair da igreja. Ele vai sair da igreja. É por isso que eu tô falando. A culpa não é da questão do jovem atual. Eu não creio assim. Eu creio... Educação natural. Eu creio na limitação eclesiástica. Como assim? Mano, antigamente eu lia. Dos critérios para ser um músico era participar da escola dominical. Dos critérios para você ser líder é você ter lido livros. É você saber ter uma eloquência no falar, saber orar. Hoje em dia, eu não estou falando... Eu tô englobando a situação aqui eu vivo atualmente, tá? Hoje em dia, você pegar um jovem e dizer, você precisa ler, você precisa buscar, porque ele vai dizer, tá bom. Mas é muito raso. Você vê o evangelho hoje, mano, abre aí o teu Instagram, procura um crente atual aí, um famosinho atual, e pega uma pregação dele, ou um versículo que ele está falando, uma analogia que ele está falando, e encaixa nos dias de ontem, vamos assim dizer, né? De antigamente. É ridículo, pô. A gente tinha palavras, pô. Você pode... Eu vou pensar aqui em 3 líderes conhecidos que já passaram no nosso meio, e você vai ver que é uma total diferença de antes para hoje. Pastor Daniel, Vladimir, Apóstolo Ebenezer. Mano, você vê o peso que tem a geração antiga
Não tô falando que a geração de hoje não é ungida, não. Tô falando que é diferente demais. Tá? Me perguntaram num podcast desse aí sobre a Igreja Preta, sobre tal assuntos polêmicos que não vem ao caso, enquanto a gente precisa entender palavra, mano. Porque se eu tenho palavra, Perfeito. eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô escutando, entendeu? Então, é basicamente isso. Eu consigo ver que a geração futura hoje, ela tem certos transtornos, ela tem certos desafios que há 10 anos, 20 anos atrás não existia. Aí você fala assim, não, mas você olha assim, o grau de autismo hoje é absurdo. Absurdo. Você pega uma criança, vai num colégio, em cada 10 você tem 8 com TDAH. Por quê? Porque é justamente aquilo que a gente vem falando, é a aceleração, é a cultura, é o saber daquele povo se transformou. Mano, antigamente você via um menino dançar El Chan na rua, uma criança dançar essa redancinha de... Cara, você julgava a mãe. Hoje você pode ir em qualquer esquina aí que você vai entender o que eu tô falando. Então é muito mais difícil você liderar hoje, eu creio. Eu entendo que a gente não tem o controle, infelizmente, da informação. Antigamente, quando a gente não tinha muita informação rápida, acesso rápido na internet, ficava tudo mais difícil. Então, você tinha uma coerência de tentar controlar o seu filho ou a educação. Hoje você tenta fazer isso, mas o mundo, infelizmente, ensina de uma maneira errada. Sim. Aí seu filho diz, não, papai, tá errado. Eu entendi que o vídeo mostrou isso. O conflito. Filhos confrontando os pais, porque ideias estão sendo formadas através de canais extremamente, como posso dizer, duvidosos. Isso. A educação básica da família, ela é o pilar da sociedade. E tendo em vista que não existe isso, a gente consegue ver o distúrbio que é acrescentado na sociedade. Um exemplo, vou tocar no assunto de novo do projeto. A gente tem um projeto lá. Lá no tatame não pode falar palavrão, é toda uma regra. A gente tem todo a gente ensina que precisa estudar, precisa ter boas notas, a gente quer que forme o caráter da criança e assim sucessivamente. O que acontece? Eu cheguei lá em carro, encontrei e tinha uma criança que é bem enérgica lá e tal, e a mãe esculhambando ele. Palavrão que eu nunca vi. Ora, ele vai chegar no tatame, ele vai ter que me obedecer. Como é a cabeça desse menino, velho? Coisas que há 20 anos, Vlad, a gente não consegue mencionar. Como é que antigamente, a benção a mãe, benção o pai. Verdade. Essa cultura. Mas, irmão, eu vou estudar pra prova. Tu ia pra livraria cultura, velho. E agora? Agora eu vou no celular, tem um programazinho, digo tal. Então é muito difícil. Eu tô falando da parte social porque se engloba na do jovem. Eu aprendi com um certo líder aí que o jovem em 72 horas ele esquece tudo que foi memorizado. Certo? Se ele não aprender de verdade, ele esquece. Então o que acontece? Você falar de arrependimento no altar hoje. Se não tiver aquele entendimento que é só o Espírito que dá pro cara, que toca o cara, que muda o cara, você vai ter uns 10 cultos falando da mesma coisa, até um dia ele entender que aquilo é um recado do Espírito para ele. E pior do nada, você tem que arranjar uma maneira de deixar o assunto interessante para que ele possa entender e absorver aquilo, né? Para ele não absorver de uma maneira errada, né? O negócio está muito chato. Hugo, eu vou te explicar uma coisa. Eu sempre atuei na área de sexo. Certo. Porque assim, eu creio e aprendi com certos líderes meus que você só pode ter autoridade no que fala se viveu aquilo, né? Então, eu casei virgem, velho. Eu casei virgem. E eu falo abertamente de sexo porque eu tenho essa propriedade e o Satanás, apesar que se eu não tivesse casado, a Bíblia diz que
o meu passado não me condena mais. Mas eu tenho tanta propriedade nisso que eu posso falar e não sinto dor, tá? Não sinto dor. E, meu irmão, antigamente, vamos lá, meu primeiro ano de liderança jovem, primeiro e segundo ano, a gente teve muito problema com sexo antes de casamento. Que quando acontecia, né? Nossa, aí fulano, aí se retratava e fulano pedia perdão à igreja, que é o normal de acontecer. Fulano ia lá e se casava e tal, que é o normal de acontecer. Agora eu lidero jovens. E quando você fala de sexo é uma parada tão... Não, mas o cara faz toda noite, não é casado, dorme na mesma cama e tal. Por que isso acontece? Aí o cara fala, não, mas Vini, é aos dias, é aos tempos. Não, velho. Beleza, tem Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, amor de multiplicarão, e assim a gente entende, tal. Mas é a questão, como é que eu falo? Intelectual da pessoa, velho. Minha mãe, pra você ter uma ideia, eu sempre fui crente, nunca transei antes do casamento, nunca tive relações sexuais antes do casamento. Mas minha mãe sempre botava uma camisinha na minha... E eu nunca entendia, mano. Não sabia nem pra que era, né? Eu dizia, mãe, mas pra que ele, meu filho? Use. Não faça. Honre seu Deus primeiro, honre sua família e tal. Todo ensinamento que a gente... Agora eu estou num podcast de verdade. Né, não? Meu Deus do céu. E a forma de se ver que é maravilhosa. Então, aí naquela época, pô, era muito mais, como eu posso dizer, mais respeitoso e mais tinha essa parede, né? Onde você tinha que ter as regras para poder ser um cara melhor, uma pessoa melhor. Hoje não existe mais isso. Você falar isso no altar hoje, conversar sobre jovem, e você vai ver que há uma barreira enorme sobre esses assuntos. Por quê? Porque no mundo quando eu falo mundo, eu falo de estratégia secular. É muito normal que isso aconteça. Aí o cara vem pra igreja hoje, Hoje em dia a virgindade, ela é... Não, é raridade, mano. Raridade. É ridicularizada. Ridicularizada, justo. Tipo, eu lembro quando assim que eu casei com minha esposa, que foi há 10 anos atrás. 10 anos atrás. Quando eu casei com ela, eu dei o meu testemunho, que era um projeto que a gente tinha feito de dar o testemunho de vida. E eu lembro que quando eu dei o testemunho, a igreja lotada, tal, aquele negócio todo, quando eu saí, um diácono, naquela época lá, na igreja antiga que eu tinha, me chamou, mano. Fez, ei, pô, isso é mentira, né? Lembro como se fosse hoje. Disse, como é, mano? Ele, não, tu não passou 6 anos com ela sem transar, não, pô. Meu Deus. Um diácono. Então, há 10 anos atrás é recente, pô. Não é tão longe. Imagina hoje que o sexo é banalizado e tal. Você conversa sobre sexo com... Meu irmão, antigamente manhã conversava comigo, pô. É uma realidade distorcida hoje que a gente vive. Meu irmão, minha mãe chegava, meu pai dizia direto, cuidado para não engravidar. É a questão da educação, da cultura, né? Que a gente tinha antigamente era muito... É por isso que eu falo. Aí você tem uma série de informações, um excesso de informações, onde aquilo se torna destrutível para a vida do cristão, mano. Antigamente a gente corria, queria crescer como homem, como família, como pai de família. Hoje isso você quer ser um pai de planta, um pai de pet. Verdade. Tá ligado? Isso não engloba o cristão. Mano, conversa com um cara dentro da igreja. Pergunta qual é o sonho dele. Não, meu sonho é fazer uma faculdade, ganhar dinheiro, ter minha casa e brilho. Você não vai ver um cara dizendo, não, eu quero ter 5 filhos. Era o meu sonho. Né? Até porque a realidade de hoje, a sexualidade está muito distorcida, né? Sim. Não existe mais aquele cuidado com uma família, né? Não, eu estou querendo ter família, ter filhos. E como hoje a juventude, hoje, estou dizendo no modo global, não só cristão, ela está visualizando muito o par, né? Eu digo por que par? Porque o sexo, que eu entendo, é entre homem e mulher, né? Então nunca vai ser do mesmo sexo. Então hoje o jovem ele não está preocupado em ter uma família por conta disso. Porque ele está tendo muita visão. Cara, eu tenho uma visão sobre isso, sobre o que você tocou no assunto, que Vladimir uma vez, a gente teve uma conversa assim parecida com isso,
E ele me ensinou isso. O porquê, eu acho que eu fiz essa pergunta, não sei se você vai lembrar. Fiz o porquê, Vlad. Assim que eu tava no meio do tratamento, enfim, nessa época de ser líder e tal, eu perguntei a ele assim, o porquê tanto do homossexualismo invadir as igrejas? Porque o sentimento que você... Meu irmão, conversa com um cara, uma menina que gosta da pessoa do mesmo sexo. Eu conversei com a menina que ela disse assim pra mim, não, eu amo essa pessoa. Ela fala assim, eu amo. Eu dizia, mas o que é amar? Aí eu tinha que perguntar, e Vladimir, ele me ensinou mais ou menos assim. É o seguinte, a falta que tem, um exemplo, a falta que tem no sexo oposto, ele encontra no sexo igual dele, certo? O que é que vai acontecer? Meu irmão, o diabo vai conseguir disturbar, fazer aquela pessoa entender que aquela pessoa é muito importante para ela através da carícia, tu falou até assim, através da carícia, através do tratar bem. O que é que vai acontecer? A pessoa se ilude e consegue suprir essa necessidade que o outro não chegou nele ou nela. Aí o que acontece? Acontece essa via de fato aí, onde o cara tem a certeza que ama o outro pelo tratamento, ou a menina ama a outra pelo tratamento que ela recebe, pô. E isso a igreja deixou de falar. Por quê? Porque é pecado. Você não vai ver mais no altar dizer, não, é pecado o homossexualismo. Não existe isso mais. Porque se você falar uma parada dessa, você vai ser preso. Tem essa questão. Né? Você vai ser indiciado, feito pastor lá do... Agora, recentemente, teve um caso desse. São Paulo fez. Não aqui, pô, Teve na Bahia. Teve aqui, pô, aqui, um pastor bem conhecido, ficou bem polêmico com isso. Aqui em Recife? Não, sai dali que vai pegar João Pessoa ali, Itapsuma por ali antes, como é? Abreu e Lima. Tá. Foi mesmo. Então Abreu e foi a Lima. Igreja do Amor, né? Não foi a Igreja do Amor, não. Foi uma igreja pequenininha, assim. A igreja não. Eu acho que não foi não. Foi uma igreja, assim, tradicional, né, tal. Paulista. A igreja do Amor é paulista. É paulista. Aí o que acontece? Meu irmão, hoje, se o altar ele não tiver um entendimento, porque a parte de Lutero a gente vai viver. Que é, meu irmão, se possível a paz com todos, né? Mas a verdade, mano, Porque ela é inegociável. eu entendo que a turma entende algo muito deturpado em relação ao amar o seu próximo. Então, você vai estar amando o homossexual, que não vai deixar de amar, como irmão em Cristo. Independente do que seja. Sim. Mas a palavra em si, ela é bem clara que isso não pode existir. Não é? Um amor entre ambos falando sobre sexo. Então, se me permite... Foi não? Se me permite. A gente falou algum tempo atrás sobre isso aqui, a respeito de que como é tão interessante o pecado do outro, né? E a gente falava sempre muito isso. A questão que as pessoas acham que... E a religiosidade traz muito isso. Que a diferença do pecado de um homossexual para o meu pecado é que o meu é oculto. Então, tecnicamente, eu saio aí bonitinho, como santo, mas às vezes sou tão pecador mais do que um homossexual, pô. A diferença é que o dele é exposto. E ele dá a cara a tapa. Muitos sofrem sobre isso, em quase sua totalidade. A questão é, então você é a favor da homossexualidade? Não sou, porque por princípios bíblicos é contra o que o Senhor espera do homem. Porém, o pecado dele é dele e não meu. A Bíblia fala que o único pecado do qual eu tenho que atentar é sobre o meu, não sobre o outro. O pecado do outro, a única coisa que eu posso interferir é orientá-lo e ajudá-lo no que for possível e preciso. E com permissão, né? Se o cara permitir. E com permissão, desde que ele solicite isso. Porque se ele não solicitar, é ele com Deus. A questão é, a religiosidade hoje em dia, eu até acredito que ela joga pedra no pecado. Mas infelizmente tem acertado no pecador. E na verdade a questão é, peraí, se Deus ele diz para eu atentar sobre o pecado, ele diz para eu atentar sobre o pecado no sentido de fuja da aparência do mal, cuidado com esse negócio, que esse negócio mata. Ele fala do pecado dizendo que o salário do pecado, sabe o que significa salário? Não é pagamento.
É a certeza, né? De que vai receber e tal. É a questão sobre o que a pessoa fala assim, rapaz, fulano vive tanto no pecado e tem uma vida tranquila. É porque o pecado ele não tem pagamento, ele tem salário. Pagamento é mediante ao serviço prestado. Salário é um dia determinado para receber tudo aquilo que foi produzido. Que massa, velho. Então, há uma grande diferença sobre isso. A expectativa do pecado ela é tranquila. Por quê? Porque não é de imediato. Você não vai colher um fruto que você plantou ontem. Isso aí, existem sementes que você passa anos para receber, para poder colher daquele fruto. Então, o pecado é muito assim. O pecado ele é muito gostoso. Porque se não fosse, não precisaria a Bíblia chegar para mim e falar assim, cuidado com ele. A aparência do mal é vislumbrante, visualmente tentadora. Muito. O pecado, ele é atrativo. Ele é saboroso, ele tem tudo isso. Porque se não fosse assim, a Bíblia não precisaria dizer assim, fuja da aparência do mal. É porque a aparência do mal, ela vai te atrair, cara. Então, o princípio básico sobre o pecado do outro é entender que o que é que eu posso fazer sobre o pecado do outro que não seja orientar, ser eu mesmo como exemplo de como me comportar perante o Senhor a respeito do pecado. Mas o pecado do outro é do outro, cara. Então as pessoas simplesmente querem se fala. Só uma observação, depois, porque você fugiu um pouco do que eu vou falar agora, mas eu vou tocar nesse assunto. Ah, eu fugi do que tu vai ainda falar? Não, Mesmo, o cara é bom não, mesmo, você né? fugiu do que você já estava falando. Tá, mas tudo bem, tô brincando. Tipo... Voz de veludo. O que foi que aconteceu? Xícara. Um dia desse eu estava vendo no Instagram um depoimento de um cara que ele foi muito famoso. Ele virou até deputado e ele era homossexual, o Ludo viu. E a pessoa chegou a perguntar a ele, que eu não vou dizer quem é uma pessoa, que é outra pessoa famosa, e disse, por que você é contra o homossexualismo? Aí ele falou, eu não sou contra, esse é meu pecado, certo? Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros, mas eu sei que na Bíblia isso é errado. Cara, você mandou isso pra mim. Eu vi o vídeo, eu vi. Pronto, eu sei que na Bíblia isso é uma situação muito forte. Quer dizer, ele sabe que ele está numa situação errada, ele está tentando corrigir, mas ele não quer motivar ninguém a fazer o que ele está fazendo. Sim. Entende isso? Ao contrário que hoje, em dia, no caso que nós estamos vivenciando, muita gente está motivando o outro querer ser da forma que ele é, não é? Então, sobre essa questão aí, eu entendo, como o Vlad falou, eu entendo que o pecado a diferença é que o meu é oculto, eu entendo. Eu tô falando, não é a questão do pecado, eu tô falando dos novos costumes, certo? Porque antigamente... De tornar natural. Da palavra ficar tão rasa, tão... ao ponto de eu, não, vou maquiar isso aqui para não ferir fulano. Denominar, trocar nome de pecado por outra coisa. Trocar o nome do pecado, deixa eu para não causar um incômodo. É isso a minha preocupação. Você tem que ter cuidado com as palavras, né? O que acontece hoje é que você pega uma geração antiga, a minha geração, a última geração, que eu acho que foi a última geração hard que teve, foi a nossa. Você pega essa galera e para você o confronto com essa galera dava aquele impacto, mas tinha reação positiva. Já com essa geração que nem Z é mais, eu acho que é a geração... Alguma coisa. Porque eu fico pensando nos dias do meu filho, tá ligado? Essa geração, você não vai ter impacto. Você não vai conversar, você não vai ter diálogo. Pode conversar com um cara que tem a ideologia dele formada, pode trocar uma ideia com ele, que você vai conseguir ter um inimigo. Com certeza. É essa a diferença de antigamente para hoje. Não é por causa... Eu toquei na questão do sexo porque é como eu queria fazer menção àquilo que era antigamente, que a gente chegava, trocava ideia e resolvia a parada do sexo, tal, que era saudável resolver, e hoje é um... Não, cara, eu não sei se era esse o rumo que você queria tomar, mas é um assunto maravilhoso, cara. A sexualidade e a homossexualidade. Por quê? Porque, cara, isso está muito distorcido hoje, no período de hoje. Sim, faz parte, é muito atual, pô. Cara, é aquele negócio, Vlad, eu tenho uma equipe que
eu já trabalhei com várias equipes. Eu sempre, toda a minha gestão de trabalho, ministerialmente falando, eu sempre fiz questão de fazer equipes, né? De ter secretários e tal. Perfeito. E eu faço uma vasta equipe. Por quê? É a forma mais fácil de você contribuir com o evangelho e ter aquela interação evangelística de cada um, né? Eu te evangelizo porque tu é meu liderado e pronto. E o que acontece? O que eu vejo é que sempre nas minhas gestões tiveram pessoas drogadas, tiveram homossexuais, tiveram lésbicas dentro do evangelho. A diferença eu sabia. Por quê? Porque por eu ser líder, eu trocava uma ideia com aquela pessoa. Sabe? Eu fui muito massacrado anos passados porque eu trabalhei muito com essa galera. E a galera falava, meu irmão, mas fulano faz isso no trabalho. Ciclana faz isso no trabalho. Eu vi ela com uma menina e tal. Sim, mas tudo bem, pô. Eu tô ligado. Foi meu, pra não... dizer, é mesmo, mano. Caramba, difícil, né? Vamos orar. Mas eu sabia. Porque a parte de convencer tem nada a ver comigo. Perfeito, cara. Uma coisa me falando Perfeito. essa história aí, porque vem na minha cabeça agora, né? Eu vou te ouvir, mas esse negócio de convencimento aqui divino, a gente tem que voltar disso aí, fala. Uma coisa é mais fácil a gente amar um falso pecador do que amar um pecador, né? É porque, na verdade, Hugo, desculpa te interromper, mas a pessoa está muito mais preocupada em manifestar sua própria justiça do que a justiça do Evangelho. Sim, Porque a justiça do Evangelho, ele vai dizer o seguinte, eu não estou fazendo apologia ao pecado e nem a homossexualidade, nem nenhum tipo de pecado. Eu só estou dizendo o seguinte, que mais importante para mim, dentro de uma ótica cristã, dentro da ótica de Cristo, do próprio Cristo, está muito mais valor, ou existe um valor real expresso no pecador do que no pecado dele. Sim. As pessoas hoje, elas querem enaltecer o pecado do outro para poder ter a condição ou a base para julgar Julgamento. e condenar. Desde Jesus, mano. Desde Jesus. Desde Jesus. Aí é aquela a velha história, dizer assim, Jesus chegou aqui hoje. Jesus, vamos supor que Jesus nunca veio hoje. Sim. Não é veio pela segunda vez, veio pela primeira. Aonde que Jesus estaria? Jesus estaria nos templos hoje, né? Que são maravilhosos, tem alguma coisa contra? Não. O povo de Deus merece. Não, Deus merece. Não, peraí. Que as pessoas falam assim, Deus merece uma casa bonita. Não, cara. Ele já tem. Aquele conforto, aquele ar-condicionado não é para Deus, é para você. É para nós. nós. É para o povo. E tem alguma coisa errada? Não. Mas, tá mas dirija para quem é o ar-condicionado. Não é para Deus o melhor para Deus. Não. Entenda. Entenda só um negócio. Não, você não vai conseguir levar nenhum tipo de manifestação agrado ao coração de Deus com nada material. Não vai. Por quê? Porque ele não se corrompe. Porque ele não tem preço. Ele não se vende. E outra coisa, nada que você possa oferecer para ele que ele não tenha em um estalar de dedos ou com um simples pensamento ou palavra 1 milhão de vezes mais do que você pode oferecer para ele. Então não é isso que ele está atrás de você. Ele está atrás de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O ar-condicionado é bom, até que a gente não tem aqui, quer dizer, temos e iremos usufruir dele. Mas não é para o Senhor, é Ele que quer que nós usufruamos desse bem-estar, para que fique mais agradável ainda. O amor dele é tão grande, condicional, que ele pensa nos dele, saca? Eu vejo essa questão até do sacrifício, né? É porque aquele negócio, essa linha é muito... essa vertente é perigosa, você tá conversando, porque você precisa de argumentos e precisa também ter experiências. Tive muitas experiências fazendo sacrifícios, eu já tive, muitas. Mas eu tive muitas experiências no meu quarto dobrado no meu joelho, mano. Mas eu não... Desculpa interromper, eu não tô anulando aqui as coisas que... A gente não vai discutir. Não, eu quero discutir. Não, porque entendeu? Quando eu quero dizer o seguinte, é essa grande que você falou fantástico, que as pessoas acham que fala assim, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou depositar para ter de Deus a atenção que eu quero. Deus não vai... É esse que é a questão. A gente faz isso com prostituta, né? Prostituta você dá para receber. Deus... Exatamente. Eu posso pegar tudo gente que eu tenho... digo é o ser humano, tá? O ser humano. Para deixar claro. Corta ninguém segue prostituta aqui, não. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vai ser cancelado agora.
Vai, Vai, não é possível. Não mandei me chamar. Mas Não é, eu tudo não é mandei me possível, chamar. Mas a questão é, eu posso pegar tudo que eu tenho e posso oferecer. Entenda que Jesus, ele fala assim, para o jovem rico. Ele diz, pegue tudo que você tem e traga para mim. Ele não diz isso. Ele diz, pegue tudo que você tem, se desfaça e venha. Sabe por quê? Porque a intenção de Cristo não é o que você tem, mas quem você é. Quem você é. Então a questão é, eu posso fazer? Posso, não só posso como devo, desde que isso venha ao meu coração. Agora, a intenção do qual eu faço, que é interessante, importante eu ter consciência. Aí a gente entra na questão do dízimo das ofertas. Por quê? Qual é a importância nisso tudo? Importância é o amor que você tem a seu bolso. Saca? Perfeito. Porque, vê só, você vai pegar um religioso e vai dizer, não, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa do meu dízimo, da minha oferta. Mas a igreja de Deus precisa, mano. Um exemplo, lá na minha igreja, a nossa reverenda lá, ela tem entre 5 a 6, 7 famílias, eu não sei direito, que ela paga aluguel. Que é o fundamento do dízimo e oferta. É que onde é chega. voltado sobre o alcançar Tem uma da pergunta em família. relação a isso aí. Mas só um negocinho para terminar aqui. Tá ligado que eu quis entrar numa vertente? Eu tô ligado, a gente saiu da homossexualidade para dízimo e oferta e tá tudo bem. tá. O que eu quero dizer, isso é Vini. Vini é que faz essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para concluir. Só para a questão, é a intenção do qual eu faço. Se você faz a intenção de entregar tudo que você tem em troca de outra coisa, você vai ser frustrado. Não tem cabimento. Não entra. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode, não, você deve. Se Deus tocou o seu coração, dê até o último centavo. Isso. Faça aquilo que o Senhor está te orientando. Porque a palavra de Deus diz, dá mediante o que o coração foi proposto ao coração. Então é do Espírito Santo, diretamente do seu coração. Dê tudo que você tem, dê tudo que você tem. Agora dê, não é porque você quer alguma coisa dele. Dê porque você já tem tudo que você quer dele. Isso, entendimento. Você precisa de entendimento. Você entender isso. Você não dá porque você quer algo dele. Você dá porque você já tem dele. Ele já é o suficiente. Então você pega o dinheiro que você tem e fala assim, cara, Senhor, eu estou no meu coração com tanta sede que eu não preciso disso aqui. O Senhor é tão suficiente na minha vida que eu vou mostrar para o Senhor como o Senhor é suficiente. E entregar. Cara, isso é um sacrifício? É, mas a intenção é diferente. A intenção é diferente. De coração, você dizer assim, tesouro eu entrego, é outro. Exatamente. Eu entrego para que se manifeste a intenção do meu coração de que o meu tesouro está guardado no Senhor e não no que eu tenho no meu bolso. Isso. Agora, se você está entregando para dizer assim, se eu estou te dando isso para o Senhor me dar 10 vezes mais do que isso, então, cara, você está indo pelo lado errado. Quer ver uma situação? Eu estou falando do Evangelho, como se manifesta aquela passagem que a mulher lá dá as 2 moedinhas, o Senhor aponta para ela e fala aí, ó. A maior oferta. Porque ele poderia ter dito, ei, senhora. As 2 maiores ofertas. Foi uma que foi gigante, Salomão, e a uma que foi que nada. Que 2 moedas. Aí Jesus poderia fazer. Jesus sabia quem era, poderia fazer, moça, quer ficar? Toma, leva essas 2 moedinhas que você precisa mais do que eu. E toma mais um pouquinho. Mas ele aceita. Por que ele aceita? Por causa da intenção do coração dela. Nos dias de hoje ele seria mercenário, porque poxa, vai tirar até da criança. Exatamente. Mas a questão é esse o grande problema do evangelho de dia de hoje. Eu estou muito preocupado nas ações do Netinho, que ele tá ali com sono doido que acabe o programa. Pode perguntar que ele vai falar Teletubbies, o que a gente tá falando. Possivelmente. Se ele não estiver dormindo. Tem como botar aquele balãozinho assim? Vocês poderiam falar sobre o jovem rico também. Muito bem. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você vê o jovem nos dias de hoje falando sobre isso, dízimos e ofertas? Então, é justamente isso. A gente entrou nesse assunto porque faz parte da dificuldade do cristão hoje. Eu tô tentando, eu fiquei olhando aqui porque eu tava tentando assimilar, né? Assimilar. Deus, o que tem a ver com Êxodo 4:6? Tem muito a ver, mano. Eu aqui, ó, tem muito a ver. Tem muito a ver porque, assim, pergunta. Esse Êxodo 4:6, eu vou emendar a pergunta para diminuir Esse Êxodo 4:6 fala de Moisés sentindo a dor que ele vai lá na frente, certo? Eu já fui jovem de banco. Quando dizia dízimo e oferta, eu digo, peraí, por que dízimo? Por que eu tenho que dar meu dízimo? Até eu entender que o dízimo não é meu. Peraí, por que eu tenho que ofertar? Até entender, vou dar uma coisa que eu tô precisando, vou ter que dar. Até eu entender que não era dar, era um investimento. Então, hoje, eu tô lá na frente, mano. Eu sou pastor de jovem da minha igreja. E eu tenho que falar de dízimo e oferta.
Só que eu não posso só falar de dízimo e oferta. Eu tenho que ensinar. Meu irmão, numa comunidade... E antes de ensinar, o cara tem que ainda que viver, né? Sim, e antes de eu falar, um exemplo. Eu tenho o costume de pegar todos os meus líderes e botar para orar sobre dízimo e oferta. Mas antes eu tenho que saber se o cara é dizimista ou ofertante. Porque senão no altar ele não vai ter verdade para falar. Como é que o cara... Vou falar de Hugo e Hugo não é dizimista e ofertante, mano. Ele não vai saber. Ele tá orando por quê? A oração do justo vai fazer efeito? Sabe? Então é aquele negócio. Qual é a dificuldade nisso aí? A dificuldade é que eu passei já, mano. Eu já fui um cara que eu não concordava com dízimo e com oferta. Porque eu entendi a grandeza de Deus, a autossuficiência do meu Deus, ele não precisa do meu dinheiro, mas eu tô numa comunidade, mano. Eu vivo numa comunidade. E essa minha comunidade, ela precisa dos meus atributos, precisa da minha finança, pô. Quando tá lá, eu acho que é... Onde é que tá falando do dízimo e oferta? Malaquias 3:10. Quando fala lá em dízimo e oferta, tá deixando bem claro que é mantimento e que é oferta sobre juramento do próprio Deus. Do próprio Deus. Agora, tem os assuntos que eu não vou entrar aqui, que é mais teológico e tal, e é mais ideia, e eu não vou entrar porque não tem pra que isso. Mas tem uns assuntos que a tua cabeça vai funcionar de uma forma, a minha cabeça funciona de outra. Eu não estou dizendo que a Bíblia ela é de interpretação, não. Não, ela é de ter aceitação. Mas eu, Vini, sou pensador. E eu tenho um monte de jovem que era igual a mim. Ora, Deus não é suficiente? E por que fulano fez um sacrifício na minha igreja lá, do coração dele, a gente não estipula, ele fez do coração dele, e hoje ele tem uma empresa que fatura 40 mil reais. Não, mas, mano, sabe o que é? Ele teve fé, ele depositou e ele trabalhou. É conjunto, velho. É um conjunto. É uma coisa chamada princípio, né, velho? Cara, bem rapidinho o princípio aqui. da Bíblia... Porque a questão que você está falando é muito interessante pela condição de que a Bíblia é um livro de princípios. Sim. E um dos princípios da Bíblia, uma das leis mais assertivas, é a lei da semeadura. Ponto. Você vai colher aquilo que você plantou. Na nossa vida financeira não é diferente como qualquer outra parte da nossa vida. Nós temos semente em nossas mãos. Na verdade, temos sementes, temos aquilo que tem que servir como semente e aquilo que tem que servir como alimento. O problema é que nós estamos consumindo alimento daquilo que deveria ser semeado. Então Deus ele colocou em tuas mãos a possibilidade de você fazer uma plantação. Só que a gente está comendo aquilo que deveria ser plantado. Sim. E quem é que vai definir o que é o quê? O Espírito de Deus proposto ao nosso coração. Como é que eu vou saber se o Espírito de Deus está através conduzindo de isso? intimidade. Não, É vivência. é impossível você não ter esse discernimento. O diabo Mas nunca quem seria? Eu vou te dar um exemplo. Quem seria a pessoa? Eu vou te dar um exemplo. Você foi direcionado por um pensamento ou uma visão sobre algum ministério, seja da igreja, seja do seu próprio irmão, seja alguma coisa, em você ofertar e tirar coisa que você diz assim, não tenho como fazer isso. Mas você foi direcionado e fica aquele conflito de alma. Há uma coisa certa, não é o diabo. Por quê? Porque o diabo, na verdade, vai dizer assim, por que você não come esse dinheiro? Você Tá precisando, mano. tu não tá precisando, como é que tu vai pagar aquela conta? Então, o diabo, ele nunca vai te direcionar, abençoar, seja um ministério ou seja alguém. Cara, vê como faz sentido. Agora você vai entender. Vê como faz sentido toda essa história. Antigamente a gente falava sobre dízimo e oferta na cara dura. Hoje a gente tem que arrodear para explicar tal, porque as perguntas vêm e tal. Mas antigamente, ei, mano, tem que pronto. Dizimar, velho, tem E que pronto. ofertar e pronto. Pronto, e tu chegou onde eu queria, porque parece que eu tô com sono, mas não. É porque eu tô querendo entender. Não, Tá bom, na verdade a gente entende, né? Mas eu tô querendo que o pessoal em casa entenda, né? Porque assim, eu não sou muito de esticar chiclete, nem de mimimi. Eu sou muito de evangelho raiz, velho. Tá ligado? Essa parada de, ó, se não deu, tal, é ladrão, e o ladrão não é do céu. Pronto, acabou-se. É basicamente isso aí.
Eu queria entender onde está o erro, né? De onde veio esse erro. É da gente hoje que tem medo de falar essa verdade, que a Bíblia é verdade. Como tu até dissesse, né? A questão de a gente é amigo, mas a verdade não pode deixar de ser dita, né? Então, esse erro parte da gente de ter essa, não é um mimimi, mas de Essa cautela. ter né? essa cautela de falar, velho. É esse modernismo. Algumas igrejas que eu conheço, às vezes a gente tem, mas eu não concordo. Até quando às vezes eu tenho que fazer. Netinho, você tem que entender o seguinte. É como eu tinha falado pra tu lá fora. Não sei se foi pra tu lá fora. Na minha casa, eu almoço. Foi aqui, não foi? Na minha casa, eu almoço na sala, de boa, assistindo televisão. Na tua é sagrado tu almoçar na cozinha junto com a família. O que é isso? Cultura. A gente tá saindo de um século, indo para outro século, de dias e dias, e tempos, e anos, e as culturas vão mudando. Hoje em dia, para tu trocar uma ideia com um menino de 16 anos, tu não vai poder falar nunca como falava. Eu tô falando na questão global da coisa. Um menino não vai saber nunca o que é um disquete daquele que a gente tinha amarelo, mano. Meu irmão, tinha um disquete. Não lembro. Faz tempo isso, viu? Não vai saber. Sabe por que não vai saber? Cultura mudou, mano. É isso que eu tô dizendo. Aí o que é que acontece? A igreja, ao invés de falar a verdade com amor, ela maqueia a verdade. Feito o Vlad falou, o amor é a necessidade que a pessoa precisa ouvir. A verdade que a pessoa precisa ouvir. Isso é amor. Não é o que ela quer ouvir. Não é o que ela quer ouvir. O que ela quer ouvir é a paixão. E o que é que a gente tem? A gente tem um monte de pastores apaixonados, líderes apaixonados e pouquíssimos que amam de verdade. Perfeito, cara. Mano, eu amo minha esposa. Ela me ama. Se tu for lá na minha casa, tem um papelzinho na privada assim, há 9 anos eu peço pra você dar descarga. Aí eu vou... É nada. Aí eu vou na cozinha. Há 9 anos eu peço pra tu lavar a louça. Tem uma plaquinha lá? Tem uma plaquinha. Ela botou. Há 9 anos. Há 9 anos eu peço pra você tirar a toalha de cima da cama. Cara, que massa. Tu sabe o que é isso, mano? Amor. É amor, brother. Porque eu fico meio irmão. Ah, que chatice, vou e tiro. Evita uma briga. Sabe o que é Você paixão? começa a entender. Ai, amor, de novo. Na cama, aí Faz tira. não. Ai, tu é tão engraçado. Vai ter uma hora que ela vai estar puta da vida. Desculpa. Vai estar daquele jeito. Vai chegar em casa e dizer, meu irmão, tu é um porco. Porque é tu. Acabou o casamento, mano. É isso que eu tô falando. A igreja hoje, a nossa igreja, quando eu falo a nossa igreja, eu tô falando Globo. Não tô falando da minha, não. Mimimi, né? A nossa igreja tá maquiando o evangelho. Forte isso aí, viu? Tá ligado? É justamente Por isso aí. isso que tu pega um jovem de 14 anos e não consegue falar sobre dízimo e oferta com ele, mano. Difícil. Por quê? Porque ele vai pra aqui, ó, a internet, aí tem um pastor lá, que o pastor é altamente sábio. Só que a sabedoria dele vai confundir o boy. Ele vai dizer assim, ó, não, o dízimo, ele não é obrigatório, isso foi da lei. A opinião dele é válida, pô. A opinião dele. Ele tá livre, né? Só que, por eu ser dizimista e ofertante, eu já fiz prova disso, eu tive milagres na minha vida que eu nunca conseguiria sem o dízimo e sem a oferta. Mas o interessante... Sacou? E só pegar... O grande problema hoje é a falta de consciência sobre aquilo que deveríamos ter a respeito do próprio evangelho. Por exemplo, dízimo e oferta. O dízimo e oferta, mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, não é eu faço, não porque sou obrigado, faço porque eu creio sobre ele, porque eu entendo ele, eu entendo a necessidade, que é dízimo. Segundo o próprio Malaquias, ele fala lá, que traga os dízimos, as ofertas na casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Esse diz o Senhor... Peraí, rapidinho. Eu lembrei de uma parada aqui que eu Vai. preciso falar. Lembro que o pastor fez um culto lá que a gente não dizima, a gente não oferta todo o culto. É uma vez no mês, tá? É um terceiro domingo no mês. Desculpa aí, rapidinho. Aí ele pegou e fez... Gente, tá aqui o envelope, tal. Aí a galera passando de mão em mão. Quando foi num dia de coisar, de ofertar, ele chegou, olhou pro envelope e fez... Meu irmão, quanto dinheiro tem? Isso me entristece tanto.
Ele disse isso. Porque aqui não tem gratidão. São poucos que são gratos aqui. Aqui só tem dinheiro. Mano, achei fantástico, brother. Sabe por quê? Porque eu sei o filho que eu tenho. Eu sei quando o Tiago chora por dor e chora por birra. Saca? Então, quando ele falou aquilo ali, tinha muita gente que... Pô, como é que ele tá julgando? Tenho certeza que teve. Automaticamente, quando ele falou aquilo, eu digo, meu irmão, que fantástico, velho. Que fantástico. É isso que eu tô falando, Vlad. A questão de você entender quem você é, faz toda a diferença dentro do Evangelho. Toda a diferença. Quando ele fala o dizimar e ofertar sobre a graça, é porque é pelo entendimento, é porque eu sei quem eu sou e de onde eu vim para onde eu vou. Mano, isso muda. Agora, como é que eu vou falar isso pra um boy que tá no quarto trancado, sem vitamina D, que ele não vê sol? Se tu perguntar um seriado, ele vai te contar todos. Como é que tu vai falar? E o cara é filho do pastor, mano. Como é que tu falar sobre dízimo e oferta? Perfeito. A diferença hoje é isso, pô. Mas, e a nossa obrigação sobre embaixadores do reino e do qual defendemos o evangelho, faz sentido. A gente só não pode defender a fé que nos defende. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pegando essa colocação divina e perfeita e a base de consciência, temos que buscar consciência e gerar consciência no outro, tá? E o que é gerar consciência? Vou pegar o exemplo dele sobre o bilhetinho de 9 anos que a esposa de Vini pede para ele fazer algo específico. O que é que falta em Vini? Posicionamento. Consciência. Posicionamento sobre a consciência. Mas ele não tem? Não. Por quê? Porque ele ainda está sobre a consciência dela. Ele tem que ser ativado sobre agora ele sábio, do jeito que ele é, ele vai e faz. E quando é que ele vai estabelecer a real consciência? Quando ela não precisar mais colocar o bilhetinho. Quando ela arrancar os bilhetes. Exatamente. Quando ela arrancar... Não eu. Ela arrancar, ela entendeu. Porque perceber que para você não, aquilo ali não precisa mais. Porque antes, o bilhete ela que vai antes matar, era véio. físico, o bilhete antes que era físico, hoje, antes de Vini, quando o Vini termina o serviço dele ali no Vaso Sanitário... Cagar. Pronto. Ele não precisa, ele automaticamente, ele olha e fala assim, ele não precisa mais do bilhete, ele vai lá dar descarga. Então foi estabelecido nele o critério de consciência, que é o que falta hoje dentro da igreja, que faz a grande diferença entre relacionamento e religião. A religião eu faço porque alguém tem que me lembrar. Cara, se alguém tem que te lembrar que não seja o Espírito Santo, sua vida com ele tá muito difícil. Tá difícil. Se o teu pastor tem que lembrar você que você tem que orar, tem alguma coisa errada. Se teu pastor tem que lembrar você que você tem que ler a Bíblia, que você tem que jejuar, você tem que fazer aquilo o básico do evangelho, é porque onde é que está seu relacionamento com o Espírito Santo? Eu tinha uma trava assim que eu cheguei nessa nova igreja, né, da pastora Simone e tal. Eu tinha uma trava gigante, que era o tipo, tem que vir pro culto. Cadê vocês no culto? Eu achava aquilo tão, isso é um absurdo, mano. Peraí, ir pro culto? Isso é coisa de classe de ovelhinhas de Jesus, man. Não, velho, pra que isso? Só que agora eu sou líder. E eu tô numa outra cultura. Não é por causa do culto, mano. É porque a galera não tem a consciência do bilhetinho, pô. É a cultura que é pregada, né, velho? Tá entendendo? Sim. Se o cara não tiver lá... Precisa o bilhete lá ainda. Precisa o bilhete. Se o cara você não tem que tiver vir pro lá... culto. Mano, se o cara não tiver lá... Depois de usar... É isso aí. Se o cara não tiver lá pra ouvir eu falar de Jonas e a baleia, ou supostamente o peixe grande, sacou como é? Sim. Cara, deixa eu te falar. Eu entendo que hoje a gente vive um problema muito grave cultural, né? Dentro da igreja. Tanto que a igreja que hoje eu participo, eles estão fazendo um investimento muito alto nas crianças, nos juniores e tal. E já estão ensinando a ela a como deve entregar o dízimo e a oferta. Perfeito. Que é de coração. Perfeito. Não por obrigação. Exato. Então, eu entendo que isso é um problema cultural dentro das igrejas. Exato. Né? Tanto que bateu no coração do bispo da minha igreja, que ele chegou até a falar nos cultos que ele quer plantar, nascer uma escola
da nossa igreja para que essa cultura ela seja decorrente. Meu irmão, quer ver Pra que não seja quer ver uma igreja esquecida. grande? É quando ela tem esse modelo aí. É quando ela enxerga na criança o futuro do... Do amanhã. Não é nem do amanhã, eu falo do futuro do evangelho. Sim. Porque, vê só, o evangelho que eu falo futuro, ele não vai mudar, ele é imutável. A gente tá entendendo. Lá na minha igreja também tem a igreja da criança. E eu participei, fui ver uma Santa Ceia do Espirraia. Santa Ceia, mano. Eu digo, peraí, o Pirraia, 5 anos de idade, ele tá tomando a Santa Ceia, velho. Isso para algumas igrejas Mano, é uma heresia, mano, heresia é. terrível. Como é que um pirra de 5 anos tá dizimando e ofertando, velho? Sabe o que é isso? O evangelho imutável sendo transformador na vida e na família de um pequeno, irmão. É isso que a gente, os nossos, a gente fala, não, eu escutei uma parada de uma pessoa que falou assim, a igreja católica apostólica romana matou muito mais do que a guerra. Supostamente Suas cruzadas. protestante falando. Eu digo, meu irmão, sabe qual é o problema disso tudo? Ele olhou assim pra mim, achando que ia botar fogo, né? O problema é que a gente parou de ensinar o evangelho e tá olhando o pecado, tá olhando o defeito. No dia que eu começar a ser raiz de novo, meu irmão, meu filho ora por mim, eu já falei aqui. Meu filho, ele faz um culto em casa, pô. Por que ele faz isso? Porque alguém ensinou a ele, pô. Aí você pega toda uma geração que nunca foi ensinado isso, que nunca não sabe nem o que é orar, como abrir uma oração. Eu lembro da minha primeira oração, eu lembro como foi, em público. Uma reunião, dados aos irmãos, um certo líder meu fez, Vinícius, ora aí. 30 jovens. Eu olhei assim, eu digo, meu irmão, e agora, velho? Tinha o quê? 14, 15 anos, sei lá. O Senhor abençoa Satanás, mata Jesus. Sabia o que tava falando. Sabe o que é isso? Ensinar, mano. Porque quando eu saí dali morrendo de vergonha com as palavras toda troncha, eu fui treinar no espelho. Esse evangelho vivo não existe mais. Por quê? A galera já encontrou dentro da igreja o afago, mano. O abraço. Quando a gente fala assim, não, pô, tem que abraçar o próximo. A gente tem que acolher. A gente tem que amar. Mas como é que eu vou amar se eu não sei o que é amor? Eu sinto mais paixão do que amo. Então, quando eu perguntei a respeito... Eu sabia o que responder aqui, né? Quando eu perguntei a respeito da Sei questão... pra que pergunta. Não, mas não é nem por mim, é o convidado mesmo. Ah, o convidado aqui pode tudo. Me esqueci. É o cliente, né? É o cliente. Então, eu perguntei porque gera dúvida nas pessoas até em casa, né? Então, assim, a resposta foi até o que eu disse que você significava para essa geração hoje, né? Que nós somos as cartas andantes de Deus, né? Sim. Nós somos a palavra de Deus. Quem é a palavra de Jesus? Se isso aqui se rasgar, velho. Se essa aqui fosse a última Bíblia tocasse fogo, ia depender de quem o evangelho? De mim e de você. Pesado, né? E o que acontece? O quanto ela tá dentro de você, né, não? Justamente. Quanto eu adoro, quanto mais eu busco, quanto mais eu adoro, até aquela ilustração do avião. Pai, qual é o tamanho de Deus? Como assim, filho? Deus é grande. Por que ele é grande? Por que a pessoa diz que ele é grande? Aí o pai, na mesma hora, olha pro céu e diz... Espírito Santo, né? Tá vendo aquele avião ali? Tô. Ele é grande... Constrangedor. Ele é grande... que é só da tua ele é grande ou ele é pequeno, aquele avião? Daqui. Aí ele faz... Não, é grande. É pequeno. Beleza. Fica calado, aí pega o filho e vai do aeroporto. Aí diz... E agora? Esse avião é grande ou é pequeno? Esse avião é grande. Então, o tamanho de Deus na nossa vida é de acordo com a distância que a gente se encontra dele. Perfeito. Né? Então, quanto mais eu me aproximo disso aqui, mais da palavra, mais eu me torno a palavra. Perfeito. Né? Então, quando eu perguntei sobre isso, né, nem questionando, botando na parede. Não, entendo, tô arriando só. Não, tá ligado? Muito bom. E assim, Eu não é gostei colocar na só parede. dessa colocação, mas... Mas é o que eu quiser. Eu sou estagiário. E eu sou da CIPA aqui. Aí, o que acontece? É justamente isso, pô. Você respondeu
de forma perfeita pra mim, que é justamente isso. Ah, por que tu não prega do estilo raiz, pô? Que a palavra se renova, pô. Se a palavra se renova, a estratégia se renova. O inimigo, ele renova a estratégia dele porque Deus não vai. Deus, ele ama. Funcionou com voinha, né? Vai pro inferno se não for pra igreja. Mas não funciona com a gente, tá ligado? Não, funciona comigo, pô. Não vou pro inferno, não, pô. Se não... Não, mas é isso que eu tô falando. Entendeu a pergunta? Não faça muito, não faça É porque força não, eu ainda tô falando, eu tô numa caixinha. É a síndrome, né? Quando eu terminar a caixinha, entra outra, pô. Então, assim, é basicamente isso. A palavra se renovou, né? A estratégia se renovou. Então, eu não vou chegar pra um jovem hoje, ó, você vai, como o Voinha falava, né? Você vai pro inferno, miserável. Aceita Jesus, vai queimar no mármore do inferno. Triste, que não sei. Mas era assim, pô, era assim. A turma chama. Meu irmão, a turma hoje mete pau em Maria. Por que mete pau em Maria? Eu respeito a tua mãe, respeito a tua mãe, respeito a mãe de Hugo. Quem vai respeitar a mãe de Jesus? A mãe de Jesus, cara. Sim. A mãe de Jesus. Que foi uma grande mulher missionária, virtuosa. uma grande mulher. Entendeu, mano? E, biblicamente, Aí eu tenho Paulo. sermões sobre Maria. Eu também absurdos. Eu falo que de Paulo. Eu quero ter uma vida feita de Paulo. Meu irmão, a mãe de Jesus tem a sua. tem uma história, velho. É. Então, assim, não é a questão da fé. A fé não é em Paulo, a fé não é em Estevão, a fé não é em Tiago e André, a fé é em Jesus. É. Mas o que eu digo é o seguinte: Eu não sou posso devoto de Paulo. eu não posso chegar para o boy e dizer, ó, tu vai pro inferno, mano, porque o evangelho é assim, assim, não, meu irmão. Hoje eu sou maduro para entender o que é o evangelho também na minha vida. Não só como era no passado, né? Eu aprendi a não fazer como não foi feito no passado. Ah, foi difícil? Foi demais, eu não vou passar essa dificuldade, não. Se eu achei a brecha para tornar essa vida salva para Cristo, eu vou fazer. Né? Então, assim, é basicamente isso aí. Perfeito. A cultura foi implantada porque a cultura Massa. foi renovada, velho. Perfeito, perfeito. Senhoras e senhores, terminamos aqui mais um programa Papo na Diagonal de hoje com a presença em luz do nosso querido Vini, que traz aí sempre os programas que ele tem vindo trazendo aí assuntos maravilhosos. E pena que não são tão explorados como eu queria que fosse. Esse último agora foi a questão da homossexualidade com o dízimo e oferta, mas enfim, isso a gente tem mais pano para manga. Espero que em breve programa esteja aqui de volta. O que, é que você acha? Com certeza. Hugo Lima, o que, é que você acha, Hugo Lima? Vai estar. Hugo Lima, o que, é que você acha? Amém. Vai estar aqui conosco. Amém. Fernando, Netinho, o que, Eu já é que você respondi. acha? No Eu lugar de tenho Hugo. uma leve impressão que vocês fazem isso com todo mundo. Não. Não. Tem gente que é só um mesmo, praticamente. Hoje é o primeiro programa da gente. É. Então, não faça isso, meu filho. Porque você me complica. Mas a questão. Estagiário é uma benção, né? Vamos para as sou ainda- considerações finais. Tem Hugo como, Lima. tem como pegar um cafezinho lá pra mim, por favor? É E nem estagiário. café ele toma. Ei, pô, esse bicho tá confundindo estagiário com garçom. Sai bravo, velho. Hugo Lima, Oi. a oração final e suas considerações. Senhor Deus, Senhor Pai, te agradeço por mais um dia, Senhor, de gravação, com a presença do nosso querido Vini, com a presença de Vladimir e do Netinho, Senhor. Nos abençoe e abençoe as pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, aos ouvidos delas, que sejam como doces suaves ao seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Consideração final, Hugo Lima. Amém. Cara, não tenho nem o que falar, mas foi muito bom, muito top. Oxi, tu tá aqui. Netinho Oliveira. É bom demais. Massa. Netinho Oliveira Não, Netinho Oliveira, quem é esse cara? Netinho Oliveira. Netinho Oliveira. Então, mano, mais uma vez, não tenho nem o que falar também. Tu tava rindo dele porque ele falou isso e tá repetindo a mesma É coisa. porque, cara, tu tem o olhar julgador. Oxi, mas meu Deus. Por que vocês não ensaiam, hein? Deveria, né? Cara. É porque às vezes a gente não sabe nem o que falar mesmo. Não, mas gratidão mais uma vez a Deus pela presença de Vini, né? Que nada a ver com pedir café agora no final, mas assim, é uma bênção na nossa vida. Que você continue sendo esse cara, mano, antes de você confrontar, que Deus realmente venha lhe confrontar, porque é ele confrontando que nasce esse evangelho em você, né? Que ele venha sempre estar falando no seu espírito, no seu coração, né? E obrigado, mano, por se fazer disponível a Deus, porque
Tenho certeza que foi um programa abençoado. Amém. E será abençoador na vida das pessoas que estão assistindo. Amém, glória a Deus. Assim como foi na minha. Eu nem vou Então, pedir que pra tu falar uma Deus coisa te bonita pra ele, abençoe. porque provavelmente Coisa vai sair bonita? quando tu morrer, eu vou sentir muita tua falta. Eu vou falar uma coisa bonita pra você. Não. Helena. Corta o microfone. Helena. Falei, a coisa mais linda tá do certo, mundo. tá Isso é verdade, faz sentido. Suas considerações finais, nosso querido convidado de hoje, Vini. Cara, que massa, que massa. Eu só tenho a agradecer, né, velho? A gente não fez um podcast, a gente fez uma reunião, né? Um culto, né? Uma reunião, a gente conversou, trocou uma ideia. E essa é a diferença de quando o crente se encontra, né? A gente comeu, falou, Bom, muito bom. discutiu. É aquilo, no dia que não houver esses pensamentos que a gente precise das nossas próprias opiniões, não vai fazer sentido a gente estar junto, né? Porque a Bíblia diz que o céu é conquistado à força e é individual, isso aí a gente já entendeu. Mas para ir para lá tem que ser junto, não adianta, ninguém vai só pro céu, né? Então, agradeço demais, velho, tua vida que sempre me abençoou, sempre esteve do meu lado, você que também foi marco assim na minha adolescência, no meu, né? Era o cara que a gente admirava, era o Hugo. E esse cara que tive o prazer de liderar, tive o prazer de estar junto, tive o prazer de tocar junto também. E, mano, isso é massa demais. Eu tô aqui maravilhado. Cara, muito feliz pela presença do Vini, mais uma vez. Esse cara tem um dom de tocar os corações. Isso. E trazer, através de suas palavras, uma importância ou a significância da nossa própria existência através da condução do Espírito Santo sobre uma consciência estabelecida em nós mesmos. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, teu ministério, tua família e tudo mais. Que Deus abençoe a tua vida. Se você quiser nos ajudar a pregar o Evangelho, você pode fazer isso compartilhando, dando like, se inscrevendo-se no programa Papo na Diagonal. Também no Instagram. Patrocinando também. Patrocinando Cara, também. isso é muito Queria falar importante. depois. Depois não, agora, que não tem mais espaço. Mas vai ficar lá o Instagram do. Como é o nome da tua marca? Cavin Acessórios. Cavin Acessórios. Cavin, que é de Catarina e Vinícius, é isso? Isso. Pronto, então ele tem uma empresa, um empresário, além de tudo. Então você também vai poder estar lá também. E no grupo lá da Igreja do Evangelho Quadrangular, o grupo. Geração Torre Forte. Geração Torre Forte. Então você também pode acessar, curtir, acompanhar. Faça uma visita aos cultos. @IEQ Torre. @IEQ Torre. E você também está mais do que convidado. Volte e meia, tá por lá. Hoje não tanto, com tanta frequência, mas eu estava indo muito lá. Então você pode ir nos cultos aos domingos, durante a semana. E principalmente o culto jovem, que é maravilhoso. E quem sabe um dia, o muito mais breve possível, Vini estará conosco mais uma vez, sendo abordado por um tema aí que coloque a opinião dele aflorada, que possamos ser enriquecidos sobre isso. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Até Comentar, o próximo. né? Se a galera quiser comentar, né? Tudo bem. Então, se você quiser gerar o seu comentário, você pode gerar. Se for um comentário positivo, será guardado aos nossos corações. Se ele for negativo, será deletado, porque nós somos democráticos. Você faz o que você quiser e a gente também. E a gente também. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa, se Deus assim permitir.